Pedra rolou, Xangô na cachoeira. Firmou seu ponto, meu pai, lá na pedreira. Pedra rolou, Xangô na cachoeira. Firmou seu ponto, meu pai, lá na pedreira. Lá na pedreira a faísca vai rolando, vai rolando, vai rolando. Quem for podre que se quebre, a faísca vai queimando. Pedra rolou e Xangô na cachoeira. Caô, meu pai, caô. Bom, quem me conhece ou não me conhece, quem já está acostumado com o nosso canal, eu sou o Mentor Carlos, ou Pai Carlos. O tema de hoje vai ser Sinvergonhice e Espiritualidade. Porque eu comecei cantando um ponto de Xangô. Tá curioso? Logo em seguida você vai saber o porquê. Bom, como vocês viram, eu iniciei o nosso vídeo cantando um ponto de Xangô. Por que eu iniciei com um ponto de Xangô, com um tema desse? Sinvergonhice e espiritualidade. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que esse vídeo de hoje não vai estar falando somente a família da Umbanda ou a família da nação. A gente vai falar sobre religião. E o tema fala sobre uma característica que já vem há algum tempo e parece que está piorando com o passar do tempo. E não é somente dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. A gente vê muitas pessoas reclamando também em outras religiões. Mas quem está certo? Quem é que está errado? Quando o tema é sinvergonhice e religião. Primeiramente, a gente tem que entender que espiritualidade, ela não tem a ver com a congregação, apesar de estar literalmente ligada à congregação. Por quê? Porque a congregação é uma nomenclatura de um estabelecimento voltado para uma religião que trata a espiritualidade sobre a sua ótica, sobre a sua prática e sobre as rotinas que tem dentro daquela casa, tá? Mas a espiritualidade, todos nós nascemos com ela. De alguma forma, todos nós trazemos essa espiritualidade para esta vida. Agora, o que precisamos é ser orientado, precisamos ter uma compreensão sobre o problema e uma visão de alguém que já tem uma caminhada há mais tempo e teve todo o ensinamento de uma ancestralidade que passou para esta pessoa o direito, o cunho de ensinar, de louvar, de praticar, de estar à frente de um púlpito, ok? O que a gente vê, principalmente dentro da Umbanda? Pessoas que vão em vários terreiros ou vários centros, não interessa como você coloca, e saem muitas das vezes frustradas, muitas das vezes dizendo que o dirigente espiritual não conseguiu se conectar com o entendimento, com a necessidade, com a precisão daquelas pessoas. E realmente, não estou hoje neste vídeo defendendo nenhum lado e nenhum outro. Estou para colocar, no meu ponto de vista, o que está acontecendo dentro da religião. Bom, a gente vê muitos dirigentes querendo ser a própria representação dos orixás, dos guias, dos caboclos, dos pretos velhos. Pessoas que se denominam espiritualizadas e dirigentes espirituais, mas se colocam ao lado
do orixá ou até mesmo acima do orixá. Hoje em dia, há pessoas, praticantes, dirigentes, que perdem completamente a noção, o porquê que eles estão à frente de uma casa, à frente de um terreiro. Eu não posso estar à frente de um terreiro para ser maior que o sagrado. Eu estou dentro do terreiro para fazer a conexão, levar esta palavra, levar o ensinamento, estender a mão à esquerda ou à direita e com a outra fazer o louvor, clamar por estes orixás, trazendo respostas a este filho que tanto necessita. Agora, também a gente vê o outro lado. Pessoas que entram dentro do terreiro com a necessidade. Era muito mais comum antigamente ver alguém entrando dentro do terreiro por amor. Não é? Até mesmo porque soube a história, o itã de um orixá, de um caboclo, de um guia. Não, eu tenho a curiosidade, eu quero me aproximar, eu quero saber qual é o meu orixá para poder fazer parte desta família. Ainda há casos assim, mas na maioria das vezes a pessoa entra pela dor. Perdeu um parceiro, perdeu a sua parceira, houve um caso de perda financeira ou simplesmente o seu emocional não está bem. Claro, estou dando alguns exemplos. Na maioria pode haver outros casos. E a pessoa, quando chega lá, já chega querendo respostas, mas na maioria das vezes já traz consigo as respostas. E é aí que tudo começa a desandar. Porque na hora que entra, que faz um jogo de búzios, ou então, dependendo da casa, se for uma casa de nação ou o pai de santo tem o cunho pela nação em jogar os búzios. Se for uma casa de umbanda ali, o tarô ou qualquer outra forma, vai ouvir e na maioria das vezes você vai ver a pessoa dizendo assim: ai, gratidão, muito obrigado, tem tudo a ver com o que o que se passa na minha vida. Você entra para casa, começa todo um tratamento, dependendo do dirigente, do pai de santo, da mãe de santo, é passado todo um trabalho e logo depois aquela pessoa começa a ter altos e baixos. Por quê? Porque a pessoa que entra dentro da espiritualidade, ela já veio de outras religiões, na maioria das vezes, ou de outros terreiros. E a promessa de alguns é que tudo seria resolvido o mais rápido possível. E casas sérias sabem muito bem que a espiritualidade ela não vem datada. Tá? O médium pode até receber uma intuição quando é permitido e ali dizer àquela pessoa mais ou menos um prazo que vai ser dado. Mas o ser humano é natural do ser humano e eu também tenho que entender que tudo tem que ser para ontem. Mas até mesmo um simples bolo não se faz de uma hora para outra, mesmo que ele seja de caixa ou de pacote. Você precisa abrir o pacote, fazer a mistura com o ovo, com o leite, bater a manteiga junto, untar a forma, colocar no forno a 180 graus e esperar que asse. E mesmo assado, você vai ter que esperar esfriar para poder comer. Então, como pode que a espiritualidade seja de outra forma? E é aí que começa a manipulação. A manipulação das palavras, a manipulação do dizer, o querer impor os seus desejos e as suas vontades sobre aquele dirigente ou sobre os orixás. Aí deixa de ser religião para virar uma sem-vergonhice.
Da mesma forma que muitos se queixam que existem dirigentes sem vergonha, essa é a palavra mais correta e é o normal que se ouve. Existem consulentes que entram para dentro da casa com este pensamento e que não foge à regra, também são sem vergonhas. Tá? Porque a espiritualidade é muito óbvio. Você primeiro precisa expor seu problema, você precisa ter a orientação, como você vai ter a prática dentro daquela casa, se você vai dobrar os seus joelhinhos, se você vai erguer as mãos, se você vai cantar o ponto, se você vai acender vela, se você vai fazer trabalho, se eu não estou aqui para questionar. Agora, você precisa entender que é para a espiritualidade. Não é porque você está dentro de uma religião de matriz africana que os orixás vão ser teus escravos. Por quê? Porque o homem escravizou os filhos da mesma etnia que os orixás e muitos têm esse erro de percepção em querer fazer, só pode ser da mesma forma. E a gente precisa entender que não é assim. Foi um erro, foi uma grande maldade contra todo um povo. Agora, nós estamos falando de divindades fortes, que têm orgulho de serem negros e não são escravizados por ninguém. E muito menos concordaram com tanta maldade que foi feita. Porque quando você vai à frente de um terreiro, tanto faz de Umbanda como de Candomblé, e pensa que você pode dar ordem no tempo que é conduzido por esses orixás, você de alguma forma está tentando fazer que ele sirva ao seu bel prazer e não que é justo. Aí o porquê que eu cantei o ponto de Xangô? Porque muitos dizem, eu temo a Xangô, eu respeito Xangô por ser o orixá da justiça. Então essa pessoa que fala desta forma e tem um outro comportamento deve ser um total ignorante sobre o que representa Xangô. Xangô foi um orixá, um rei, que lutou contra pessoas injustas pelo seu povo. E não seria diferente. E essas pessoas injustas praticavam a injúria também. Então, quando você entra querendo dominar por conta da sua vontade, você de alguma forma está sendo injusto, praticando a injustiça dentro daquele terreiro. E aí que está. Aonde está o grande mal? Na maioria das vezes por causa dos dirigentes, que por algumas intenções, primeiras ou segundas ou terceiras intenções, acabam deixando ocorrer essa prática dentro do terreiro ou vender esta prática dentro do terreiro. Por quê? Muitos filhos não gostam de ouvir a verdade. Muitas pessoas estão dentro do terreiro camuflando os seus erros. Estão ali e colocando um fato que muitas das vezes não existe. Vou dar um exemplo. Perdi meu companheiro. Perdi a minha companheira. Por isso, aquilo outro. Ok, tudo bem. Agora, você senta e conta também o quanto você foi chata, o quanto você foi chato, o quanto você foi descompensado, o quanto você foi manipulador, dominador, ciumento, o quanto você usurpou aquela pessoa e os sentimentos daquela pessoa. Não, é muito mais fácil eu sentar e contar somente um lado, os meus defeitos. Só que aí existe um grande mal. A pessoa não lembra que o sagrado tudo vê, tudo ouve, e em cima disso vai ter a resposta. Mas eu não mereço. Como assim tu não merece? Tu é melhor do que outras pessoas que nem sempre fazem o mal que tu fez e tanto castigo, tanta dor que passam.
Quer ver um exemplo básico que eu sempre coloco? Pessoas que se denominam muito religiosas e ficam apontando, questionando, falando mal da religião do outro, questionando se fulano usa uma saia mais curta ou mais justa, um decote maior ou não usa decote, ou se pinta, ou o homem que trabalha em outros horários, sai muito, fica vigiando a casa dos outros. Eu quero te perguntar uma coisa. Estas pessoas têm o dom, têm o porquê tomar conta da vida da outra pessoa? Essa pessoa que está dentro da espiritualidade, ela é digna de confiança? Ela realmente será que é uma pessoa justa? Bem, eu, como dirigente, como pessoa, como membro de uma religião, eu não sou o dono da verdade e não sou o melhor em tudo. Mas eu, até mesmo por conta do meu cargo e por estar dentro da Umbanda, entender a religião e compreender que a evolução espiritual só caminha também com a tua própria prática e a tua própria ação, procuro ser o melhor. Tá certo? Nem sempre eu vou ser. Eu vou ter os erros, porque errar também é humano. Mas não transformar este erro em uma desculpa para continuar sendo uma pessoa sem vergonha. Você precisa entender que a religião não vem datada, você precisa entender que você está lá dentro da religião, mas não é para viver a vida do seu irmão ou da sua irmã. Que você não é o dono da verdade absoluta e nem você pode se comparar com os orixás, com os guias, com os santos, seja qual for a sua religião. Que você precisa vivenciar, sim, uma verdade do seu terreiro. Porque também tem muitas pessoas que estão dentro de um terreiro fazendo comparações com um terreiro que existe à direita, à esquerda, mais próximo, mais longe. Gente, quando você fez o backup, que você entrou para um novo terreiro, esqueça. Só leve com você o que você recebeu de bom. Não tente praticar ações dúbias, querendo colocar que às vezes você é uma pessoa boa, enquanto você está sendo um tremendo mau caráter. Cada vez que você faz isso, você fala mal dos outros, que você questiona, que você é ingrato, que você é uma pessoa desligada de uma energia benéfica, você não pode esperar que você vai receber algo logo. Como é que pode a espiritualidade que fala sobre assuntos, temas, que te energiza de uma forma benéfica, vai abençoar, vai dar o axé a uma pessoa que é tão negativa, tão falsa, tão mau caráter? Não tem como. Por isso que o tema foi esse hoje. Espiritualidade e sem vergonhice. Quem você é dentro da sua congregação? Bom, se você curtiu este vídeo, eu sei que é um vídeo muito direto e eu acho que nos dias de hoje as pessoas precisam ter muito mais temas fortes como esse para poder refletir ou até mesmo conhecer o seu dirigente. Você que é dirigente, não tenha medo de falar, não tenha medo de dizer. Agora a gente precisa entender que há formas de falar e formas de falar. Tá? Agora, quem te procura pela verdade, te procura pela sinceridade da espiritualidade. Não tenha medo de dizer. Quem souber ouvir e ter uma boa reflexão, absorver de uma forma benéfica o que você tem a ensinar, vai poder ter uma evolução muito maior, vai entender o louvor da tua casa, a prática da tua casa. E lembre sempre, quem é de uma religião benéfica não vai julgar, não vai procurar cuscovilhar, como dizem em Portugal, ou procurar fofocar a vida de ninguém. Vai viver a sua vida,
vai entender que está dentro da religião para ajudar, mas viver também uma individualidade, porque a religião também pede isso. Cada desenvolvimento espiritual vem para uma pessoa de uma forma diferente. Não tenha inveja pelo que o outro conseguiu, não tenha inveja pelo que o outro está desenvolvendo. Os guias vão trabalhar em você sempre da melhor forma possível. Então, toda vez que você ver alguém dizendo eu sou de religião ou eu sou de fé, questionando, falando, cuscuvilhando, fofocando, maltratando, reze por essa pessoa, se afaste dela, porque na maioria das vezes essa pessoa não tem conserto, e viva a sua vida.